Voltamos com o nosso debate aqui sobre a medida do Brasil, quer dizer, que é internacional pelo que nós já vimos, mas fatalmente vai ter a medida da brasileira que eu vou pegar já já. Antes, deixa eu dizer que nós estamos aqui com o Paulo Cuscarelli, que é da Diretoria de Avaliação e da Conformidade do Inmetro, o Eugênio De Simone, que é diretor técnico lá da ABNT, o Flávio Sabrá, gerente de inovação, estudos e pesquisas do Senai CETIC, que faz a tal pesquisa que eu vou perguntar para ele já já, e o Silvio dos Santos, gerente de qualidade lá do Inmetro. Sabrá, vamos lá, está na hora. Qual é a mulher média brasileira? Por enquanto, né? Por enquanto. A gente já mediu o total masculino e feminino, 7.300. A gente tem aí um extrato feminino perto de 4.800. Por incrível que pareça, todo mundo desejaria, a mulher brasileira não tem uma silhueta curvilínea, com um perfil ampulheta, que a gente diz busto, cintura mais fina e um quadril mais largo. Como o nosso extrato é uma medição de circunferência, então quer dizer, você tem por circunferência. Então, hoje, o que vem apresentando a maior incidência é de mulheres proporcionais. Então, você tem uma medida de busto, cintura e quadril aproximadas. Então, você não teria uma cintura muito mais fina, como você já teve em décadas passadas. E hoje a mulher, devido ao comportamento e consumo, devido aos hábitos familiares e alimentares, você tem aí uma mulher que tem um corpo mais retangular. Ou seja, a cintura ganhou umas polegadinhas. Ganharam ou umas polegadas ou uns bons centímetros. Uns bons centímetros, né? Miss Brasil, Miss Universo. Uns bons centímetros. É fundamental também a gente entender que a pesquisa, a gente quer demonstrar que a gente vai ter uma medida da brasileira como um todo, onde você vai ter as subdivisões por idade, já que a gente mede de 18 a 65, então a gente também segue normas internacionais, como a gente já falou aqui, porque a gente tem que estar com uma conformidade internacional, mas a gente também encontra nas regiões diferenças. Então, a concentração das medições foi aqui na região sudeste. A gente já fez também um estado da região sul. Nesse mês agora de setembro de 2013, a gente está no Nordeste, a gente está no Ceará. A gente ainda pretende visitar mais 8 a 9 estados até julho do ano que vem. Quer dizer, é uma batalha, porque você desmonta todo o equipamento, e despacha e chega. Ser, né? Alguém estava lembrando aqui que agora está a mania do silicone, então o busto da brasileira daqui a pouco já vai ser maior, parecido com o da americana, então não acaba nunca, não, né? Isso vai tendo variações até de moda, de costume, Saiu há pouco tempo, recente, uma pesquisa que saiu em um jornal de grande circulação, que você já tem aí a carioca com uma média de 250 ml de silicone, a paulista 300 e poucos ml de silicone. Aí não tem pesquisa. Como você também muda o perfil da brasileira. Aí você vai mudando, né? Se a gente pegar em marcas de lingerie brasileiras, aqui do Rio de Janeiro, do Nordeste, de qualquer uma das regiões, ela já tem uma preocupação em você fazer, às vezes, o mesmo tamanho, com costas mais largas ou com o bojo maior. Porque você tem tipos diferentes de atendimento a clientes diferentes. Então, é fundamental que a gente entenda assim, teremos uma média? Poderemos ter uma média, mas é fundamental você saber as suas segmentações. As prioridades, né? No caso, vocês estão trabalhando com uma média de 8, né? Embora achem 27, não é A isso? gente já achou 27 tipos diferentes, já concentramos em 8, tem mais incidência em 3, né? Que seria uma ampulheta, um mais retangular e um triângulo, que seria menos busto, mais quadril, que é uma característica corpórea brasileira. Não, isso a gente não perdeu. As diferenças existem, eu acho que é natural. O silicone está equilibrando. Esse silicone está equilibrando.
Bem, normalmente aqui no final do bloco, né, no último bloco, a gente dá um caráter mais conclusivo. Mas antes de eu passar aqui para os nossos convidados continuar a conversa, eu quero chamar a atenção de você para uma promessa que eles nos fizeram aqui. Eles vão nos dar elementos para você aprofundar, saber mais sobre esse assunto, seja por site, seja por livros, para que você que tenha curiosidade consiga saber mais. E você vai achar no Saber Mais no nosso site, que é, anota aí, www.tomeciencia.com.br. E se por acaso você quiser dar um palpite, sugestão, o que for, o e-mail é ideias@tomeciencia.com.br. Coscarelli, você já tinha levantado aí o dedinho pedindo fala, vamos lá. O Inmetro, ele acompanha o desenvolvimento desse estudo, esse estudo antropométrico, que é conduzido pelo Senai CETICT. A gente acompanha até outros estudos que vêm sendo conduzidos no Brasil, porque apesar de ele estar muito focado na indústria têxtil, André, esse estudo ele vai apoiar a indústria nacional como um todo. Porque da mesma maneira que nós temos consumidores com diferentes dimensões espalhados pelo nosso país e, portanto, eles precisam de vestuário com diferentes dimensões que se adequem às suas necessidades, o mesmo acontece para outros produtos industrializados. No momento de um fabricante projetar uma escada doméstica, por exemplo, com um vão entre degraus maior ou menor, no momento de dimensionar uma cadeira plástica ou uma cadeira de madeira para um público no sul do país ou para um público no norte ou no nordeste, as questões ergonômicas elas passam então a ganhar mais vulto, a ganhar mais expressão, e a gente acompanha de perto isso porque temos a expectativa de começar a inserir requisitos associados à ergonomia, requisitos voltados especificamente para projetos de produtos, considerando a usabilidade do produto. Então, você passa a regulamentar em função do uso, e o uso necessariamente está envolvido com questões dimensionais, está envolvido com questões ergonômicas. Então, o estudo desenvolvido pelo Senai CETICT e por outros institutos, ele é importante para a indústria nacional como um todo. E isso vai favorecer questões de competitividade, questões de produtividade, competitividade não só no mercado interno, como também ao exportar seus produtos. E tem também, no caso da BNT, uma solidificação desses processos. Ela vai criando as normas a partir, deduzindo isso. Claro. Até deixa eu lembrar uma coisa que todo mundo sabe que é a BNT na hora do teclado do computador, né? Porque ela pegou, tem que ter acento, tem que ter o tio, tem que ter o circunflexo, senão foge a norma da BNT e atrapalha a vida da gente. E na hora de Vocês veem na caixa também. Na caixa do computador a BNT 2. O Paulo Coscarelli falou uma coisa interessante. A norma, durante um certo tempo, mais vendida da BNT é a norma para dissertação de trabalho de fim de curso. É verdade, tem uma Ou seja, a BNT, e todo estudante odeia a BNT por causa disso, porque ele diz, entreguei meu trabalho, não estava dentro da norma da BNT, né? Hoje nós estamos com 7.800 normas. 7.800? 7.800 normas, geral. Em 180 comitês técnicos, nós temos comitê técnico de vários, e o nosso específico de setor têxtil e vestuário, que nós temos uma parceria muito grande com a ABIT, Associação Brasileira da Indústria Têxtil e do Vestuário, que dá a secretaria técnica desse comitê. Nós temos 254 normas. Temos um trabalho com o SEBRAE e nós temos já 4 cartilhas de uso das normas para micro e pequena empresa, ou seja, traduzir a norma numa linguagem mais fácil. Palatável. Porque como é que ele bota a etiqueta em moda praia, em lingerie? Quais são os requisitos que eles têm que fazer para atender o regulamento técnico que o Inmetro exige que tenha no mercado? Se chegar numa loja, tiver uma roupa sem estar com a etiqueta estabelecida pelo regulamento do Inmetro, que segue a norma da ABNT, o fabricante pode ser multado. Eu ia perguntar para o Silvio uma questão. Vou perguntar para o Silvio uma questão. Essa medida do Inmetro não é apenas uma medida de mensuração, é também, como eu falei da BNT no teclado, muito conhecido, o brinquedo que não passar pelo Inmetro, pelo selinho, ou seja, há também um exame de riscos, há uma série de exames de conformidade, no caso do produto. Sim. Na verdade, assim, o Inmetro,
diferente de alguns institutos nacionais no mundo, né, ele é uma instituição que ele aborda várias áreas. Então, nós temos a avaliação da conformidade, nós temos a metrologia legal, nós temos a metrologia científica e industrial, temos também a acreditação de laboratórios. Então, todas essas áreas, elas trabalham em conjunto para chegar neste ponto que você está falando. Então, nós temos vários laboratórios que são acreditados no Brasil para realizar os ensaios que são necessários nos produtos que são regulamentados de alguma forma pela parte do Coscarelli, que é a área da avaliação da conformidade. Então, eu gostaria de dizer que o Inmetro está preparado para isso e a metrologia científica e industrial, nesse contexto, também está preparada para atender essas necessidades. No âmbito mundial, nós estamos bem colocados. No âmbito mundial, nós não somos diferentes de forma alguma de nenhum laboratório no mundo. Até por conta da estrutura mundial que acontece, que é feita, que leva a isso. Com a questão da todas as nossas medidas, todas as nossas unidades, elas têm um grau que se chama um grau de equivalência com todos os outros institutos nacionais no mundo. Nós temos hoje vários laboratórios, são 43 laboratórios na área de química, na área de materiais, telecomunicações, elétrica, tem química. Elétrica, então, são o famoso várias selinho áreas da economia. Bem, nós estamos chegando no final do programa, eu disse um caráter finalizador, né, o dedutivo de vocês. Seria possível vocês verem um futuro de unificação? Quem gostaria de começar aí? Rapidinho, vamos dizer, 1 minuto aí para cada um. Sabra. Eu acredito muito numa questão que é atuar e trabalhar em rede. Então, assim, aqui, o exemplo que eu posso dar aqui, nós do Senai CETIC somos parceiros da ABNT, somos parceiros do Inmetro, temos laboratório, fazemos discussões esporádicas, a gente tem grupos de estudo que trabalham em conjunto, e você não faz nada sozinho, você precisa do apoio das pessoas, cada vez mais para você atender de melhor maneira, tanto o industrial quanto o consumidor final. Acho que é fundamental você usar esses artifícios que são importantes para você se comunicar. Então, eu conheço o Paulo de outro lugar, eu conheço o Silvio de outro lugar, hoje eu estou te conhecendo pessoalmente, quer dizer, é importante que você vai criando, são normas de conduta de trabalho. Então, assim, aí conheço Maria Adelina, que trabalha na ABNT, e aí você já você já conhece as outras pessoas que são dos outros grupos de estudo. Vai interagindo mesmo. É fundamental. É o fundamental. Eugênio, você, como é que você concluiria? Apesar de eu ter iniciado falando sobre nos Estados Unidos ser a única exceção, e o Paulo, estou até me antecipando, mas nós da ABNT participamos de todos os fóruns internacionais de normalização. A ABNT está antenada e trabalhamos direto com a ISO, trabalhamos direto com a IEC, da mesma forma que o Inmetro tem os relacionamentos internacionais, os reconhecimentos internacionais, tanto na parte de metrologia quanto na parte de avaliação da conformidade. Ou seja, esta questão está tranquila, o que atrapalha só os interesses comerciais de alguns países. Eu vou aproveitar o fecho aí do Silvio, que o Silvio acredita que eles vão acabar cedendo, Silvio, é isso? Vamos acabar unificando o mundo? Eu costumo dizer que a necessidade é a mãe da invenção. Então, é necessário que haja essa uniformização. Isso é absolutamente necessário, senão você não tem as relações de trocas que sejam justas, você vai ter problemas com os consumidores. Então, acho que é inevitável que no futuro haja algum tipo de uniformização em qualquer medição. Coscarelli, rapidinho aí o teu fecho. E André, acho que dentro do contexto do que os meus companheiros mencionaram, a questão principalmente do trabalho em rede, quando você pergunta para o Silvio se os Estados Unidos vão ceder, hoje o Inmetro mantém acordos de cooperação com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, assim como o Brasil, sentam lado a lado em muitos dos fóruns internacionais dos quais nós participamos e a discussão é sempre no mesmo nível. Hoje busca-se um consenso em termos de requisitos que são exigidos no comércio entre nações. Por quê? Porque os problemas que nós vivemos aqui no Brasil são os problemas que a Europa enfrenta, são os problemas que o México enfrenta, são os problemas que a Inglaterra, que os Estados Unidos enfrentam. E é justamente por fazendo esse entrelaçamento, trabalhando em nível
nacional, regional e continental, internacional, que você busca soluções que sejam soluções consensadas entre todos os países. Então, quando você pergunta se os Estados Unidos cede, a tendência é que sim, ainda que exista muita discussão em relação a determinados pontos, mas o fato é que o mundo caminha no mesmo sentido. E as nações acompanham toda essa discussão. Bem, eu agradeço a presença de vocês, a audiência de você que nos assiste e até a próxima.